milhões de milhas separado da Terra, encontra-se Vênus, estrela brilhante do nosso céu que atraiu a imaginação durante séculos, exercendo um fascínio sobre muitas civilizações. Vênus é o sexto maior planeta do Sistema Solar, cativando o olhar humano com o seu brilho e a sua presença constante. Um objeto que sempre fascinou a humanidade, por ser justamente um dos mais brilhantes do céu, e levou ao aparecimento de toda a sorte de mitos. Vênus é visível geralmente como uma estrela da manhã, em certas épocas do ano, e reaparece, meses mais tarde, como estrela da tarde. O seu nome, devido à sua poderosa presença cintilante, provém da deusa grega do amor e da beleza. Vênus é um planeta conhecido desde a Antiguidade. Era conhecida tanto pelos gregos como pelos romanos pela deusa do amor e correspondia à estrela da manhã ou à estrela da tarde, porque era muito visível tanto de manhã como de tarde. Porquê que era a deusa do amor? Porque as estrelas eram corpos perfeitos, eram corpos celestes, e os planetas na altura não se tinha percebido qual era a diferença entre planeta e estrela. A única diferença que realmente havia era que os planetas moviam-se. Desde a Antiguidade se conheciam 5 planetas, portanto era Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, são visíveis a olho nu, mas Vênus tinha a particularidade de ser o mais brilhante deles todos. Daí que seria o astro mais perfeito deles todos, o mais bonito deles todos, e pensa-se que a deusa do amor virá dessa associação. Vênus tem vindo a ser considerado o planeta gêmeo da Terra devido à proximidade que existe entre ambos, às suas origens e ao tamanho semelhante. Durante décadas, os cientistas acreditaram que, tal como a Terra, Vênus era um planeta povoado de florestas, natureza e oceanos. Um planeta com um clima tropical, parecido com o nosso e que pudesse albergar vida inteligente. Arthur Eddington, que pela primeira vez surgiu com a ideia de que a temperatura em Vênus deveria ser um pouco maior, um pouco mais alta do que na atmosfera da Terra. E isso levou ao aparecimento de toda uma série de especulações um pouco loucas sobre florestas tropicais, que Vênus seria um mundo tropical, que poderia haver vida como existe na Terra. Todos estavam longe de imaginar o inferno que se escondia por trás deste planeta de beleza tão invulgar. Ora, muito mais tarde, já para o fim do século XX, nos anos 60, descobriu-se que de facto não era assim. A temperatura em Vênus é muito alta, são cerca de 460 graus Celsius à superfície, porque ele tem um efeito de estufa muito intenso, e isso veio acabar completamente com qualquer hipótese de existir vida tal como a conhecemos na Terra. Inicialmente viu-se que Vênus estava completamente coberto por nuvens, não se conseguiu ver a superfície. Só quando as primeiras sondas começaram a furar a atmosfera de Vênus e a fazer medições de realmente o que é que estava na atmosfera é que se percebeu que Vênus não era de maneira nenhuma um planeta onde pudesse haver vida, mas era uma espécie de inferno com temperaturas mais altas ainda do que o planeta Mercúrio, devido a um efeito de estufa muito grande. Com condições muito diferentes das da Terra, Vênus está longe de ser um paraíso. As suas altas temperaturas, a sua enorme pressão atmosférica, tempestades e a ausência de água tornaram-no um planeta intolerável. Mas por que é que dois planetas aparentemente tão semelhantes se transformam em planetas tão diferentes? Uma das razões que tornam Vênus um planeta tão adverso é o seu clima escaldante, com as temperaturas mais elevadas do Sistema Solar. Isto deve-se ao forte efeito de estufa e, consequentemente, ao dióxido de carbono que existe no planeta em grande quantidade. Uma atmosfera muito densa. O dióxido de carbono, digamos que é o composto de que nós muitas vezes falamos e que nos assusta aqui na Terra,
Supomos que provavelmente a Terra tem tanto dióxido de carbono como Vênus, só que está dissolvido na água, está dissolvido nas rochas, e quando nós falamos dos diversos perigos de efeito de estufa, do aquecimento aqui na Terra, um deles, enfim, temos vários, mas um deles tem exatamente a ver com isto, é de que se nós libertássemos dos oceanos, quer dizer, e das rochas e dos solos todo o dióxido de carbono que temos cá, muito provavelmente ficaríamos com uma atmosfera tão espessa como a de Vênus. Devido ao aquecimento global, Vênus não tem água, sendo povoado por um ar tóxico e nuvens espessas que durante muito tempo dificultaram a exploração do planeta. A atmosfera de Vênus é muito densa, em primeiro lugar, é muito densa, ao contrário da Terra. A atmosfera de Vênus é cerca de 90 vezes, a superfície é 90 vezes mais densa do que a Terra. Ou seja, é como ter cerca de 1 km de oceano por cima da nossa cabeça. Portanto, é preciso descer, para ter a mesma pressão à superfície de Vênus na Terra, é preciso descer a uma profundidade de 1 km dentro d'água. E porquê que a atmosfera de Vênus é tão densa? Para já porque é mais espessa e sobretudo também porque é constituída por elementos mais pesados do que aqueles que constituem a atmosfera da Terra. A Terra é oxigênio e nitrogênio. No caso de Vênus é essencialmente dióxido de carbono. Além disso, a atmosfera está mais quente, o que faz com que a pressão aumente à superfície. Porquê é que Vênus está mais quente? Para já está mais perto do Sol, mas a razão pela qual Vênus está muito mais quente, Vênus consegue estar mais quente ainda do que Mercúrio, apesar de Mercúrio estar mais próximo do Sol. O que faz com que Vênus aqueça tanto é o efeito de estufa. Na atmosfera de Vênus existe essencialmente dióxido de carbono, que é um dos gases que contribui para o efeito de estufa, e existe também ácido sulfúrico. A pressão atmosférica no solo de Vênus deve ser deve ser perto de 100 atmosferas, quer dizer, 100 vezes mais intensa do que aqui na Terra. O que quer dizer também que se nós temos um submarino resistente para andar a 300 ou 400 metros de profundidade, um submarino desses seria esmagado como uma casca de ovo antes de chegar à superfície de Vênus. E isto fez com que mais de 20 sondas americanas e soviéticas, na ocasião, as que foram lançadas até lá, a maior parte delas não chegou ao solo, enfim, pelo menos não chegou ao solo em condições de funcionar. Vênus foi responsável por uma grande revolução astronómica no período da Renascença. Galileu Galilei, entre as suas várias observações, dedicou-se a este planeta. Deduziu que Vênus tinha fases, tal como a Lua, e conseguiu demonstrar que não era a Terra que era o centro do universo, como a teoria geocêntrica o descrevia, mas sim o Sol. A ideia de que não era a Terra que se encontrava centrada e perfeita no universo, enquanto todos os astros rodavam em torno dela, mas sim o contrário, que ela era um astro que rodava em torno de outro, o Sol, criou uma grande polémica, quase levando Galileu a ser queimado na fogueira. Galileu, quando pegou na luneta e apontou para o céu, ele dedicou-se a observar todos os corpos que havia no céu. Só que houve uns que eram mais interessantes que outros, daí ter ficado os registros. Portanto, ele observou as crateras da Lua pela primeira vez. Vênus teve uma importância fundamental também, porque pôs em causa o modelo de que o Sol ou de que a Terra estava no centro do universo. Como é que foi possível demonstrar isso? É que Vênus anda à volta do Sol, como todos os outros planetas, mas não se sabia. Pensava-se que andava à volta da Terra, como tudo na altura. Só que, como Vênus anda à volta do Sol, quando Vênus está próximo de passar por trás do Sol, é mais pequenino, porque está mais longe da Terra, e nós conseguimos ver o disco todo de Vênus, tal como vemos a Lua cheia. No entanto, quando Vênus começa a aproximar da Terra, até à altura em que passa em frente ao Sol, nós só vemos a parte noturna de Vênus. E quando ele está à esquerda ou está à direita, parece que tem um quarto crescente ou quarto minguante. Chama-se isto as fases de Vênus. Tal como existem as fases da Lua, existem as fases de Vênus, e só com o telescópio é que se pode observar isso. E as fases de Vênus têm uma particularidade em relação às da Lua. É que quando Vênus está com a fase cheia, ou seja, Vênus cheia, equivalente à Lua cheia, ele é mais pequenino porque está mais longe, está a passar atrás do Sol. Quando está quarto crescente ou quarto minguante, Vênus fica muito maior porque se aproximou da Terra. Ora, estas observações eram impossíveis de explicar se Vênus rodasse à volta da Terra, mas era muito simples de explicar se Vênus andasse à volta do Sol.
quer as fases de Vênus, quer o modo como elas observavam, é que uma vez por todas destruía e, portanto, demonstrava estar errada a ideia geocêntrica. E, portanto, dizemos que Vênus está também muito associada a esta mudança de mentalidade, a esta argumentação que decididamente nos foi retirando do centro do universo e que depois abriu portas para o método científico que levou ao conhecimento e à certeza absoluta que nem estamos no centro do sistema solar, nem estamos no centro da galáxia, nem a galáxia está no centro do universo, nem o universo tem centro. Foram muitos os astrónomos que observaram Vênus, tentando conhecer melhor este planeta misterioso. Contudo, era difícil conseguirem chegar a conclusões e a informações precisas. No século XVIII, Cassini determinou a rotação de Vênus, afirmando que esta se fazia em 24 horas, como a Terra. Para ele, esta seria a única explicação lógica, uma vez que sempre que olhava para o planeta, este encontrava-se igual. A partir de Galileu, houve uma série de outros astrónomos que observavam na mesma os corpos celestes, para confirmar o que Galileu viu, obviamente, mas na tentativa de extrair mais informação. E um dos primeiros astrónomos muito conhecido foi o Jean Dominique Cassini, que fez grandes observações dos planetas, e ele tentou fazer o mesmo com Vênus, só que teve uma grande dificuldade, porque Vênus, ele não sabia, mas Vênus está coberto de nuvens, e eles, para medirem a rotação, tinham de ver pontos na superfície. Em Vênus eles tiveram grande dificuldade em encontrar pontos para se referenciarem. Eles viam certas estruturas que no dia seguinte desapareciam e nunca mais voltavam. Mais tarde, Giovanni Chiaparelli assume que ninguém tinha informações suficientes para determinar a rotação de Vênus. Chiaparelli diz, por isso simplesmente, eu não consigo ver nada. Não consigo ver, se calhar está coberto por nuvens e nós não conseguimos identificar pontos e, portanto, a rotação não é de certeza 24 horas, é outra coisa qualquer. Aliás, ele até fez uma estimativa teórica. Ele estimou que a rotação de Vênus deveria ser cerca de 224 dias. Devido ao desconhecido que o planeta apresentava, os russos decidiram apostar na sua exploração. Contudo, esta não foi uma tarefa fácil. A sua superfície estava coberta por uma forte camada de nuvens e a sua pressão atmosférica era esmagadora, esmagando todas as sondas para lá enviadas. O planeta parecia inacessível quer do exterior, quer do seu interior. Num ambiente de alta pressão, um objeto é literalmente esmagado. Se nós colocarmos uma lata de refrigerante numa câmara de pressão e formos aumentando lentamente a pressão, a lata é literalmente esmagada e fica completamente amachucada. É isso que acontecia num objeto que não fosse concebido para resistir a tais pressões. Na atmosfera de Vênus é isso que acontece. À superfície ele é literalmente esmagado pela pressão. As sondas são construídas e são testadas para resistir, pelo menos durante algum tempo, a essas pressões muito elevadas e às temperaturas elevadas. Mas penso que com o passar do tempo elas sofrem uma deterioração impossível de resistir e acabam por deixar de funcionar. Depois de 3 tentativas falhadas, foi em 1975 que se obteve o primeiro êxito com a sonda Venera 9, que enviou as primeiras fotografias do Sol venusiano para a Terra. Daquelas que se obtiveram dados mais importantes foram as sondas soviéticas, as Venera, porque elas próprias chegaram ao Sol e funcionaram durante algumas dezenas de minutos, não muitas. Depois, muitos dos dados obtidos foram obtidos do espaço, portanto, em órbita do planeta. Quer as Marinas, as Pioneers, que foram sondas extremamente importantes no estudo do Sistema Solar, e que fizeram mais do que estudar Vênus, mas que se aproveitava para a sua passagem nas proximidades de Vênus obterem alguns dados. Seguiram-se muitas outras missões, das quais as mais importantes foram as Pioneers da NASA, que recolheram imagens e mediram o campo magnético e gravítico de Vênus. A Venera 13, que analisou o Sol de Vênus, e a sonda Magalhães, que mapeou 98% da superfície do planeta. Uma outra missão muito importante foi a missão Magellan, em homenagem ao Fernando Magalhães.
que foi essencialmente uma missão de cartografia. Foi a missão que obteve a topografia de Vênus que vemos no globo que está aqui. Foi uma nave que transmitiu alguns dados importantes, essa é mais recente. Depois disso houve várias outras missões. Duas das mais bem-sucedidas foram sondas soviéticas, a sonda Venera 13 e 14, que efetivamente conseguiram chegar à superfície e obter imagens da superfície. A sonda Mariner 2 foi uma das primeiras a obter as características físicas da atmosfera de Vênus. Era uma sonda que se dirigia para Mercúrio, mas no seu percurso fez um sobrevoo de Vênus e obteve a temperatura à superfície. Houve também a sonda Mariner 10, que também observou a atmosfera, mas fez uma das descobertas mais interessantes sobre a atmosfera, que foi a detecção de uma tempestade de grandes dimensões sobre o Polo Norte. A Venus Express veio interromper um interregno de décadas na exploração da atmosfera de Vênus. Foi lançada em 2005, chegou a Vênus em abril de 2006 e encontra-se atualmente ainda em órbita. Vai durar pelo menos até ao fim deste ano, 2009, e o principal objetivo é o estudo da atmosfera.